Sem dúvida alguma, Street Fighter é uma das melhores, mais icônicas e bem-sucedidas franquias de jogos de todos os tempos. E embora ninguém tenha pedido, aparentemente a Legendary, junto com a Sony e a Capcom, estão desenvolvendo um novo filme de live action já para ser lançado em 2026. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, pra quem não sabe, tá? A gente ficou aí entre 2 semanas e meia, 3 semanas, sem lançar nenhum vídeo no canal. Isso aconteceu por uma razão meio chata, mas que graças a Deus deu tudo certo. O nosso editor, ou meu filho, o Igor, ele teve um problema de hérnia, né, no umbigo. E ele precisou ser internado, né? Acabou precisando fazer a remoção dessa hérnia. E embora não tenha sido algo grave, a recuperação disso é meio chatinha. Então ele foi para o hospital, ficou 3 dias lá. Depois que ele saiu do hospital, ele precisou passar ainda mais 1 ou 2 semanas de recuperação, né? Porque afinal de contas, quando ele vai editar, geralmente ele fica muito tempo sentado. Então fica desconfortável, né? Você trava o abdômen, aí se mexe, se arruma, então é uma coisa meio chata. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele já voltou a editar. A gente não falou nada no vídeo da semana passada por uma questão muito simples. O vídeo já tinha sido gravado antes do Igor ir para o hospital. Mas graças a Deus ele tá bem. E abrindo um parênteses, eu quero agradecer, né, para quem mandou mensagem no Instagram, no WhatsApp, né, desejando melhoras para ele. Graças a Deus ele tá bem e tá na ativa. Agora, relacionado ao nosso conteúdo de hoje, né, a gente tem aí, né, a notícia de que, já há alguns dias essa notícia saiu, de que um novo filme de Street Fighter vai ser lançado em 2026. E quem está envolvido no projeto? A Sony, a Capcom, que é, né, detentora dos direitos do jogo, e, se eu não me engano, a Legendary também. Só que, é um jogo complexo quando a gente pensa em levar esse jogo para o cinema. Filmes sobre esse jogo já foram feitos, não foram tão bem em relação à aceitação do público. Na verdade, alguns foram bem ruins, né? Mas alguém decidiu que esse filme precisava sair do papel. Não sei se uma redenção ao quão ruim foram os últimos 2 filmes, né? Mas tá repercutindo bastante e a gente trouxe aqui para discutir um pouco se isso vai ser um sonho ou um pesadelo. Só que antes da gente ir pro conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, caso você não seja um inscrito. E claro, segue a gente em outras redes sociais também, porque isso está ajudando bastante a gente a crescer em todos os polos. E claro, quando você se inscrever, já informa pra gente nos comentários que você é novo no canal. Aí a gente vai lá, vai te dar as boas-vindas. E para você que já acompanha a gente, obrigado demais por você estar aqui, obrigado demais quem está chegando de novo, está acompanhando a gente, está ajudando demais e mantém a gente motivado para criar o conteúdo. Beleza? Então, bora pro conteúdo. O primeiro jogo de Street Fighter foi lançado em 1987. Inicialmente, né, ao que tudo indica, existia um lutador chamado Ryu. Era um lutador de karatê que viajava pelo mundo enfrentando 2, né, personagens mais fortes de cada país. E tinha, né, um outro personagem, só com kimono vermelho, chamado Ken, né, que era a mesma coisa que o Ryu, só que vermelho e loiro. Né? E literalmente eles enfrentavam pessoas ao redor do mundo. Só que na época, essa dinâmica de luta 1 contra 1 foi estranha para o público. O fato das pessoas terem que dar movimentos para soltar golpes e afins também foi bem complexo na época. Não era tão comum. Os jogos que faziam mais sucesso nessa época eram jogos onde a aventura era progressiva e literalmente horizontal. Então a gente está falando de jogos como Double Dragon, por exemplo. Depois, esse tipo de jogo ele se estendeu para outras franquias como Cadillac Dinossauro, Golden Axe, Art of Fighter. Então, basicamente, foi mais ou menos assim que nasceu esses gêneros. Só que quando o segundo jogo foi lançado, e aí a gente já tá falando de 1991, a Capcom deu uma repaginada no jogo. Colocou mais personagens, com histórias diferentes, né? E isso chamou um pouco mais a atenção do público. Nascia aí, né, o Street Fighter 2. Dali em diante, muitos outros jogos da franquia foram desenvolvidos.
Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5. Tiveram diversas collabs entre outras franquias, como, por exemplo, Marvel vs Capcom, e os personagens do Street Fighter e da Capcom estavam lá. Então, muita coisa evoluiu depois disso, tá? Então, aqui a gente trazendo só um paralelo inicial da história do jogo. Só que em 1993, 94, isso estava fazendo muito sucesso. E a gente sabe, tá no quadrinho, tá no desenho, tá nos games, fez sucesso, em algum momento alguém vai colocar isso no cinema. E aí, em 1994, lançaram um filme de Street Fighter chamado Street Fighter, A Última Batalha, ou A Batalha Final, se eu não me engano, uma coisa assim. Acho que era A Última Batalha. Onde tinha personagens inspirados em lutadores do Street Fighter, inclusive com os mesmos nomes. No que diz respeito às roupas, ficou muito legal. Só que a história não agradou tanta gente, tá? Confesso que na época, eu tinha entre 9 e 10 anos, eu assisti esse filme umas 4, 5 vezes. Pra mim, naquela época, o filme era maravilhoso. Hoje eu assisto e vejo o quanto esse filme era ruim. O Van Damme era o Gaio, pra vocês terem uma ideia. O Raul Julia, que fez ali o Gomes Adams em Família Adams, era o Bison. Aí a gente tinha um Balrog que aparecia mais como um capanga junto com o DJ, junto com o Sagat. Então, assim, não era uma coisa tão legal. Entendi, assim, tanto o Ryu como o Ken, que sempre foram personagens super conhecidos de Street Fighters, no filme, basicamente, eles eram 2 contrabandistas, tipo 2 bandidinhos, né, que estavam ajudando ali para não serem presos. O enredo era mais ou menos esse. Apesar do filme ter tido uma bilheteria boa na época, ter dobrado o valor de investimento, né, no final das exibições, até hoje todo mundo concorda que esse é um filme para ser esquecido. Esse, junto com Dragon Ball Evolution, e o filme que veio em 2009, depois, também inspirado em Street Fighter, chamado Street Fighter A Lenda de Chun-Li. Esse filme foi péssimo. Ninguém assistiu, trocaram todos os personagens do primeiro filme, tentaram fazer dinheiro, mas assim, foi um fracasso total. E agora, a gente tem a Sony, junto com a Capcom, investindo em fazer esse filme. Ao mesmo tempo que eu fico feliz / esperançoso, eu fico com muito pé atrás. Porque assim, quando eu falo pra vocês que eu fico feliz, é porque basicamente, eu sou muito fã da franquia. Eu joguei diversos jogos de Street Fighter. Inclusive, fui campeão numa época jogando arcade Street Fighter, né? Na época, foi em campeonato paulista e ao mesmo tempo não foi. Fui no Ibirapuera, no bairro de Ibirapuera, inclusive. Teve muitos jogadores, só que na época eu joguei Street Fighter X-Men vs Street Fighter na época. Então, saber que existe a possibilidade da gente ter os personagens Ken, Ryu, Akuma, Sagat, cara, isso é muito bom. Só que vamos lá, a Sony, ela não tá indo muito bem nos filmes que ela tá produzindo, né? Com exceção de Venom 1 e, né, dos filmes do Homem-Aranha, quando tá ali no CM, os Homem-Aranha que a gente teve ali do Andrew Garfield, afins, tirando o Homem-Aranha e Venom, nada do que a Sony lançou nos últimos tempos foi muito bom. E a Capcom, gente, vamos lá. A Capcom não conseguiu acertar os Resident Evil que ela fez, entendeu? E quando a gente pensa em live action derivado tanto de HQ quanto de tanto de mangá, quanto de anime, quanto de jogo, é difícil. Porque tem a caracterização dos personagens, sempre tem uma magia, um poder ou um estilo de luta, tem a ambientação onde as coisas acontecem. Por exemplo, quando a gente assiste John Wick, é muito fácil pra gente entender que naquele universo de John Wick faz sentido pessoas andando com armas a todo momento, dando tiro pra cima e pra baixo. A gente vê isso em diversos estados brasileiros, tá vendo isso agora recentemente com as guerras que estão acontecendo. Então é algo mais cabível de entrar na imaginação, um tiroteio a céu aberto. Diferente de você ver um cara saindo na mão na rua com um kimono. Isso, pra gente aqui no Ocidente, é muito fora da realidade, né? É normal você ver que um cara tá com kimono a caminho da academia.
Não que tem um monte de gente em volta aplaudindo enquanto o cara vai lutar numa estação de ônibus ou algo do gênero. E isso é Street Fighter. É diferente também do live action, o primeiro, que foi o único que prestou, de Mortal Kombat. Onde todo mundo sai do mundo real, é direcionado para World, aonde tá rolando ali o torneio Mortal Kombat. Então, dentro daquela ambientação faz super sentido. Mas você não vai imaginar que vai ter uma luta de um cara de 4 braços lutando com alguém no meio da Avenida Paulista. Então, pra gente aqui no Ocidente, lidar com a forma como os derivados de anime, derivados de desenhos, de mangá, de HQ, é difícil sem ter o estereótipo do americano, que a gente se acostumou a algo mais real, mais palpável. Então isso é preocupante. Outras coisas que são preocupantes quando a gente fala em Street Fighter são a escolha de casting. Você ter personagens que não entendem absolutamente nada de artes marciais e você colocá-los num filme de artes marciais perde a plasticidade dos movimentos, perde o propósito. Se você vai ter um Sagat, você tem que ter alguém que tenha uma noção de Muay Thai. Se você vai ter um Ryu, você tem que ter alguém que tenha a noção de trocação de karatê. Pra quem é amante da arte, assistir aquilo e falar, putz, é legal. E pra quem tá acostumado com jogos, também falar, cara, esse ator aqui é interessante. Só que de uns tempos pra cá, a gente sabe que a Capcom também perdeu um pouco a mão, né, quando a gente fala em estereótipo. A gente tem um Ryu que basicamente não é um Ryu, é um bodybuilder. Todos os personagens, tudo bem, né, a gente sabe que sempre foram bem estereotipados os personagens de Street Fighter. Mas de uns tempos pra cá tá demais. Você vai jogar Street Fighter V, Street Fighter VI, cara, não é o Ryu, é o Siban, entendeu? É o Ramon Dino. O Blanca poderia ser o Ramon Dino. Então, isso é preocupante. Porque quem é fã do jogo, e por que, né? Isso é bem interessante também. Por que na época desenvolveram personagens assim? Porque você tinha personagens extremamente talentosos e habilidosos naquele jogo, e digamos que aquela massa muscular, tanto dos personagens homens quanto das personagens femininas, elas meio que sugeriam o ápice da performance. Então você tinha alguém que você... Cara, esse cara tá dando um mortal, 2 mortais pra trás do nada, mas olha o tamanho da panturrilha dele, olha o tamanho do quadríceps, entendeu? Pô, esse cara aguentou um puta chutão do Sagat na costela, mas olha o tamanho da massa muscular ali protegendo. Então, são pessoas que o jogo trouxe como alguém que atingiu o ápice físico de tal modo que hoje ele faz coisas inimagináveis. Além, é claro, de que na época era comum você ter esse tipo de estereótipo. O mesmo vale para as mulheres. Afinal de contas, você vai lutar contra um cara forte, você precisa ter uma mulher com tornos musculares fortes também. E você trazer isso para o cinema, transformar isso em algo hollywoodiano sem que fique ruim, é difícil e preocupante. Outro problema do Street Fighter, o enredo. Você tem o Street Fighter 2 Victory, que é a melhor coisa já feita do Street Fighter fora dos games, né? Que é literalmente uma série animada que passava muito ali nos anos 90, onde você tem a amizade do Ken e do Ryu explorada, você tem a necessidade deles se tornarem mais fortes, enfrentarem pessoas mais fortes, e durante essa trajetória existe uma viagem ao redor do mundo. Eles saem, né, do Japão, vão para a China, depois eles vão para a Índia, tem uma parte onde eles são presos na Tailândia, o Ryu é preso na Tailândia, antes de ir para a Índia, na verdade, inclusive ele acaba conhecendo o Sagat lá. Então existem contrapontos que, por ser uma série de 30 episódios, faz sentido. Agora, você vai transformar isso numa franquia ou você vai fazer um filme de 2 horas e explicar isso correndo? Outra coisa, a escolha dos personagens, do casting, né, dos atores. Porra, como é que você vai escolher... Beleza, pra você achar um guile, um americano loiro, alto e forte, não é tão difícil. E um japonês musculoso, que manja de artes marciais e seja ator. Porque assim, você encontrar o mais mirradinho, tipo Donnie Yen, que fez o Ip Man lá no Grande Mestre, porra, tranquilo. Você tem aí o outro ator, esqueci o nome dele agora, que ele fez o Seiya recentemente, fez o Zoro também. E fez Samurai X, ele era o Kenshin. Pô, o cara luta legal, mas também não é um cara bombado. Você precisa cuidar desse cara para ele poder dar uma inflada.
E aí vai ter o nerdola também, né? O fã do game, que, nossa, esse Ryu tá muito fraco. Tipo, o cara não precisa ser o cara não pode ser magrelo. Mas também o cara não precisa ser um bodybuilder, não precisa ser um men's physique. Mas ele tem que estar com o shape em dia. Então tudo isso pra você criar dá trabalho. E o tipo de história que você vai contar. Porque é um filme de luta que ao mesmo tempo precisa demonstrar amizade, mas ao mesmo tempo ele precisa demonstrar habilidade dos personagens, tem parte de treino, tem parte de confronto. E como que você desenvolve tudo isso? Só se você for fazer em diversos filmes. Então, me preocupa este momento de live actions derivados de obras, tanto dos games quanto dos animes ou dos mangás japoneses. Talvez fizesse sentido, ao invés da gente olhar para Street Fighter como algo possível no momento atual, talvez fizesse mais sentido, até por a gente estar falando tanto de inteligência artificial, robótica, né? O ser humano, a ciência ainda pensa um momento onde a gente vai cruzar a nossa consciência com a máquina. Então talvez um filme, já que a gente tá falando de Capcom, talvez um filme do Mega Man faria muito mais sentido. Porque afinal de contas você tem ali um personagem, um ciborgue, basicamente, com traços humanos. E, cara, coração de ferro, homem de ferro, máquina de combate. Cara, a armadura hoje em dia é normal. Então dá pra fazer. Você pode pegar um personagem mais novo, né? Talvez um ator que esteja no hype aí, muito legal. Colocá-lo como Mega Man. Por que não? O próprio Tom Holland. Todo mundo gosta pra caramba do Tom Holland. Alguém mais baixinho ou não, não sei. Daria pra pegar e transformá-lo aí no Mega Man. E aí, todo o ambiente em volta do Mega Man tem muito humano em volta. Mas você também consegue colocar um vilão um pouco mais tecnológico. Então, é algo que pro momento atual, na minha visão, hyparia um pouco mais. Quando a gente pensa em Street Fighter, fica difícil a caracterização versus roteiro, versus ambientação, versus escolha de casting com habilidade pra te acreditar que você tá num filme de luta. Então talvez Mega Man seria algo que a Capcom poderia apostar e fazer bem feito. Ou então, metesse um anime, um novo anime, né? E colocasse pra fazer exibição semanal no cinema. Porque isso a Capcom sabe fazer. Todos os animes que foram produzidos pela Capcom do Street Fighter ficaram muito legais. Os poderes muito bem explorados. E há algum tempo atrás saiu um chamado, se eu não me engano, acho que foi Street Fighter Zero ou Street Fighter Alpha. Não lembro. Mas foi algo meio que feito pra fã, ou por fã, foi algo independente. E ficou muito legal, claro. Sem muitos efeitos especiais, o básico do básico. Mas a cena de luta, a escolha dos personagens ficou muito bacana. E eu não sei se a Capcom vai conseguir fazer isso. Conseguindo nisso, roteiro, ambientação, personagens, boas lutas e num tempo que não fique longo demais para ser enjoativo. Então, essa é uma grande dificuldade para quem está desenvolvendo derivados, né, criando live action de derivados asiáticos. Isso é um grande problema. E claro, entregar fanservice. Cara, você tá assistindo o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, você quer ver armadura. E você tá assistindo Samurai X, você quer ver batalhas de espada. Você tá assistindo Street Fighter, cara, você quer ver o poder do Hadouken. Você quer trilha sonora, você quer personagens, sabe, que chamaram a atenção a vida inteira. E aí, que tipo de música a gente vai colocar? Porque a música clássica do Ryu todo mundo quer. Mas também tem a música clássica do Hadouken, né? Enquanto o Ryu tá treinando junto com o Dalsin na Índia, e depois isso é replicado em diversas cenas quando ele vai armar o Hadouken, e tem aquela música maravilhosa que se o editor puder, coloca aí na tela, que, cara, se alguém falasse que isso foi desenvolvido, né, aquela música foi desenvolvida por algum famoso de trilhas sonoras, eu acreditaria fácil, que aquilo é uma obra de arte. Então, se o editor conseguir colocar aquela música do Hadouken do Street Fighter 2 Victory, coloca aí. Agora, uma forma legal de fazer isso seria você contar a história que talvez não tenha sido explorada. A história de infância, talvez, do Ryu e do Ken. O momento onde eles treinaram juntos, desenvolveram, até para você puxar um flashback do futuro. Eu acho que seria uma parte legal.
E você desenvolveria, talvez com novos atores, você desenvolveria esses atores para o futuro. Eu acho que é algo que poderia funcionar. Pouco se sabe ainda sobre o filme, tá? Eu não estou seguro de passar o que eu achei ali no casting que tá na internet, mas até o Alan Ritchson tá lá. Que eu não vejo ele fazendo outro personagem se não for o Guile ou o Nash, né? Mas eu vi ele ali, então eu vou esperar um pouco mais de notícia para trazer mais embasado para vocês e com um pouco mais de segurança. Até porque já teve até diretor que já desistiu do projeto. Então a gente não sabe se esse filme vai sair realmente em 2026. A gente só sabe que tá programado para 2026. Agora, ainda continuo me perguntando se isso vai ser um sonho ou um pesadelo. Mas e você? Gostaria de ver Street Fighter de novo nos cinemas? Ou também tem receio das empresas envolvidas, que embora sejam excelentes empresas, não entregaram bons trabalhos em suas próprias franquias? Ou você acha que não? Já saturou, melhor deixar Street Fighter para um outro momento, focar em anime, focar em outra coisa? Ou focar, quem sabe, em outros personagens, como o próprio Mega Man que eu trouxe? Deixe aí nos comentários. E se você chegou até aqui, desculpem pela minha voz, estou gripado, né? Mas foi um prazer trazer o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com a galera. E claro, se você ainda não é inscrito, novamente, se inscreva, porque isso está ajudando demais o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!